Fala, Dani. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o medo de errar é uma coisa muito consolidada, né, na nossa cultura. Que é uma pena, porque a gente, né, na nossa experiência escolar, a gente lembra como isso era exaltado de uma maneira até bem negativa. Assim, eu lembro de pessoas, a gente fazer alguma pergunta, né, responder alguma pergunta na sala de aula e errar, e o professor não errou, não é isso não. E hoje a gente é treinado, a gente tem a leitura, a gente tem a capacidade técnica da gente abraçar essa resposta, né? E de certa forma mostrar que é um caminho interessante por onde essa criança foi, só que não é o que a gente está esperando, né, no ponto de vista final. Mas a gente ajuda a chegar nisso, né? E até aquele momento eureka, assim, né? Você vê a felicidade que a criança tem quando ela chega nesse raciocínio do jeito dela, né? A gente vai, na função de instigadores, né? A gente vai colocando, assim, estratégias para ela ir desenvolvendo e ir chegando nisso, assim. E é o que a gente sempre fala, mobilizar os conhecimentos anteriores que essa criança tem. Eu acho que é uma atividade hoje que o professor não pode deixar de fazer, sabe? A gente tem que ter essa noção e essa consciência de que o professor, ele tem que buscar o que a criança sabe, né? É muito interessante se colocar nisso, assim. Mas o que é que você sabe sobre esse assunto? Né? Como é que eu te faço chegar nisso dessa maneira? Porque assim a gente ensina, né? A gente coloca ela no ponto de vista para ela associar, relacionar, aplicar, né? Então é um conhecimento muito mais vivo, né? Do que aquele conhecimento só instrumental do ponto de vista de não, eu cheguei, eu vou fazer isso e pronto, porque tal coisa assim, né? Tem, até na matemática eu acho bem legal isso, apesar de ser da linguagem, eu observo, né, as provas produzidas pelos professores de matemática, né? E eu vejo o quanto está sendo diferente, né? A maneira de enxergar a matemática como algo mais real, né, do ponto de vista das possibilidades da matemática para a faixa etária que a gente atende, mas como está mais ligado à linguagem também, né? Então essa é uma coisa que a gente vem conversando, né? Como ajudar essas crianças a entender a questão, a ler a questão de uma maneira mais positiva e chegar no entendimento dela daquilo a partir da linguagem, né? Que uma coisa não anda sem a outra. É muito massa associar isso. Muito feliz com sua pergunta, velho. Me instigou a pensar em várias coisas. Fala, Dani. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o medo de errar é uma coisa muito consolidada, né, na nossa cultura. Que é uma pena, porque a gente, né, na nossa experiência escolar, a gente lembra como isso era exaltado de uma maneira até bem negativa. Assim, eu lembro de pessoas, a gente fazer alguma pergunta, né, responder alguma pergunta na sala de aula e errar, e o professor não errou, não é isso não. E hoje a gente é treinado, a gente tem a leitura, a gente tem a capacidade técnica da gente abraçar essa resposta, né? E de certa forma mostrar que é um caminho interessante por onde